Olá, agora vamos ficar com a palestrante Ivana Lemos, com o tema Transtorno alimentar restritivo evitativo, quando a seletividade alimentar se torna um problema. A Ivana é graduada em nutrição pela Universidade de Fortaleza, pós-graduada em transtornos alimentares e obesidade pela Unifor e em fisiologia humana pela UES. Ela foi extensionista e nutricionista do Pronutra, Unifor, e ela é organizadora do livro Transtornos Alimentares, uma visão interdisciplinar, e autora no livro Comida, Corpo e Comportamento Humano. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje muito feliz e honrada de estar participando do 8º curso Cetrata, uma visão multiprofissional na abordagem dos transtornos alimentares. E assim, fiquei muito feliz com o convite, principalmente pelo fato de me convidarem para falar daquilo que amo, né? Estudo há muitos anos sobre o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo, trabalho há muito tempo com isso, e é sempre um prazer muito grande compartilhar um pouquinho de conhecimento sobre esse tema. Então, hoje nós vamos ver quando que a seletividade alimentar se torna um problema. Eu pensei em trazer um pouco para vocês um pouco das visões, né? Normalmente, quando a gente fala do transtorno alimentar restritivo evitativo, a gente fala de uma criança que não come e por trás dessa criança normalmente tem uma família, muitas vezes com o papel da mãe como principal. E aí ela vem, né, com aquelas frases de que o filho não come, que já tentou de tudo, que as refeições são uma guerra, que se preocupa demais com a alimentação do filho, que não sabe mais o que fazer, que ele não aceita experimentar outros alimentos. E aí, quando a gente vê essa mãe falando isso, a gente muitas vezes não enxerga o que a criança também tem a falar. E aí essa criança, ela vem com algumas frases também, né? Dói quando eu como, eu não gosto de olhar a comida, eu tenho medo de comer, tenho nojo dos alimentos, o cheiro do alimento me incomoda, me sinto enjoado só de olhar o alimento. Então, são frases que mostram que existe um problema para aquela criança, que muitas vezes ele é negligenciado. Ivana, como assim? Muitas vezes a alimentação seletiva, e aí a gente fala, né, do TARI, ela é negligenciada porque é tida como uma fase que vai passar, que é só você tentar oferecer que vai dar certo. E na verdade não é bem assim. Na verdade a gente tem muitas questões por detrás, né, dessa criança que sofre com esse transtorno alimentar. Então a gente tem que ter um olhar empático e acolhedor para acolher tanto essa criança como essa família. Na nomenclatura, né? A gente hoje tem, né, o TARI, no inglês o AFD, que foi uma denominação que surgiu no DSM-5. Nós não tínhamos esse critério, esse transtorno alimentar no DSM-4. Então, ele é um transtorno alimentar relativamente novo e a gente tem os estudos um pouco limitados. Por quê? Porque anteriormente a gente não tinha, né, esse TARI, esse diagnóstico de TARI, e também porque a gente, antes na literatura, vinha muito solto, com várias denominações. E aí eu coloquei algumas delas para vocês, né? Que é dificuldade alimentar na infância, dificuldade alimentar, transtornos alimentares na primeira infância, que era uma denominação do DSM-4, seletividade alimentar, neofobia alimentar e os picky eaters, que no inglês é o que a gente mais encontra estudos quando a gente procura sobre picky eaters. E aí eu trago aí embaixo para vocês que ainda que essa criança ela não tenha um transtorno alimentar diagnosticado, mas apresente uma dificuldade alimentar significativa, ela deve ser tratada, né, como se o TA tivesse já acontecendo com um profissional com experiência. Ivana, por que você está falando isso? Vocês vão ver que o transtorno alimentar tem peculiaridades, né?
E no TAR a gente tem mais peculiaridades ainda. Então, o atendimento ele é bem diferencial. Muitas vezes, quando a gente pega uma criança com dificuldade alimentar, mas que ainda não é um TARI, a gente consegue intervir com muitas atividades utilizadas no transtorno alimentar já instalado, para que essa criança não desenvolva esse transtorno alimentar. Então, a gente vai estar atuando como um modo preventivo. Por isso que mesmo que a criança ela não tenha um TARI, mas ela tem uma dificuldade alimentar significativa, a gente vai estar usando essa forma de conduta. Eu trouxe aqui para vocês, né, quais são os critérios diagnósticos do TARI. Então, pelo DSM-5, o TARI é uma perturbação alimentar manifestada por fracasso persistente em satisfazer as necessidades nutricionais e ou energéticas apropriadas associada a um ou mais dos seguintes aspectos, né? Então, vamos lá. Resumindo um pouquinho esse tópico. É um fracasso persistente, ou seja, que já se mantém há algum tempo, em satisfazer as necessidades nutricionais, e aí quando a gente fala de necessidades nutricionais, a gente fala de nutrientes. Então, a gente fala de vitaminas, minerais, grupos específicos como carboidrato, proteína. Então, a gente fala de nutrientes. E energéticos, a gente fala de calorias, que está envolvendo aí também se essa criança está recebendo a quantidade de calorias que é recomendada para ela. Então, tudo isso a gente tem que ver. E quais são os aspectos que devem estar associados? Lembrando que é um ou mais. Então, se já tiver um desses, já entra, certo? Então, perda de peso significativo ou insucesso em obter o ganho de peso esperado, ou atraso de crescimento em crianças, deficiência nutricional significativa, dependência de alimentação enteral ou suplementos nutricionais orais, interferência marcante no funcionamento psicossocial. E aí eu quero compartilhar com vocês já alguns aspectos que eu acho relevantes. A gente pode ter, né, um paciente com a perda de peso, ou aquele paciente que não consegue ganhar peso, mas a gente também pode ter um paciente com o peso normal, ou sobrepeso, ou até mesmo obesidade com TARI. Por que, Ivana? Porque muitas vezes a gente entra nesse aspecto 3, que é a dependência de alimentação enteral ou suplementos nutricionais orais. Não necessariamente vai ser prescrito por um profissional habilitado, mas muitas vezes essas famílias, elas buscam esses suplementos, elas buscam os artifícios para alcançar, né, uma quantidade de alimento que aquela criança consoma, que tenha calorias adequadas e até mesmo passando. Por quê? Porque muitas vezes essa alimentação ela é muito composta de leite derivados, né, os laticínios em geral, de carboidratos simples. Então, acaba que não necessariamente essa criança vai perder esse peso. Porém, ela pode estar, né, sem receber os nutrientes adequados, e entrar as necessidades nutricionais, certo? E o outro ponto que eu quero ressaltar é o aspecto 4, né, que é a interferência marcante no funcionamento psicossocial. Eu vejo essa interferência como um dos pontos que mais consegue, né, fechar diagnóstico, porque realmente é uma coisa frequente e eu costumo dizer que muitas vezes essa alteração nesse funcionamento psicossocial é o que faz a família procurar o atendimento. Por quê? Porque normalmente é uma criança que os pais não conseguem viajar com ela, porque ela não vai comer nada que tem lá, que os pais não conseguem mandar ela para fazer um passeio na escola, porque se preocupam com que alimentação ela vai fazer lá, que os pais deixam de colocar em atividades, porque não sabem como ela vai se alimentar, não saem para restaurantes. Então, tem um impacto, né, importante nesse aspecto psicossocial. O item B, né, que a perturbação ela não é explicada por indisponibilidade de alimento ou por uma prática culturalmente aceita. A perturbação alimentar não ocorre durante o curso de uma anorexia ou bulimia nervosa e não há evidência de perturbação na maneira como o peso ou a forma corporal é evidenciada. Então, um aspecto marcante dos outros transtornos alimentares, né,
é essa insatisfação corporal, essa perturbação na maneira como lida com o corpo. Já no TARI normalmente não tem. Já normalmente não tem. Se tiver, né, já não se enquadra. Mas o que é que acontece? Eles não se preocupam com o peso. Não é que ele não coma para não ter um corpo ideal, é porque realmente não consegue se alimentar. E a perturbação não é atribuível a uma condição médica concomitante ou mais bem explicada por outro transtorno mental. E aí, muitas vezes aqui entra uma dúvida, né? Quando a gente fala, por exemplo, do autismo, onde é muito comum crianças com autismo terem, né, uma seletividade alimentar importante. Mas o que é que a gente vê? Quando é outro transtorno mental, entra como comorbidade, certo? E aí a gente tem os subtipos, né, do transtorno alimentar restritivo evitativo. Como assim, Ivana, subtipos? Esse transtorno ele pode se manifestar de três formas principais, digamos assim. Uma é a falta de interesse em comer com baixo apetite aparente. Então, é aquela criança que não se interessa por comida, que não é como muitas vezes eu digo em consultório, que não sente fome, né? E entra aquela questão de muitas vezes as pessoas dizerem assim: ah, deixa sem comer que vai comer. Não vai, porque realmente tem a falta de interesse. Não é aquela criança que vai dizer que está com fome. Tem um apetite realmente bem alterado, né? E aí tem muitas questões fisiológicas envolvidas que vão fazer com que isso aconteça. A sensibilidade sensorial, que é algo bem marcante, que é a criança não sabe lidar com as características sensoriais do alimento, como o cheiro, a cor, a textura, tudo que envolve a questão sensorial. E o medo de consequências aversivas, né? Que é, por exemplo, o medo de engasgar, ou foi uma criança que teve algum episódio envolvendo alimento e fez com que ela ficasse com medo de comer depois disso. Tem também crianças com alergia alimentar, que é cada vez mais frequente, que mesmo depois que estão curadas da alergia alimentar, tem medo de se alimentar porque acha que vai ter alguma consequência, né? Igual teve com o alimento, o alérgeno, né? Que ela tinha contato. Então, são essas três formas de apresentação que a gente vê nesse transtorno alimentar. A etiologia, né, do transtorno alimentar, assim como de todos os outros, é complexa, é multifatorial, então não envolve somente um aspecto, envolve vários aspectos. E a gente sabe que tem uma série de fatores que interagem, né? Eles interagem de maneira múltipla e complexa, como eu já disse anteriormente. Porém, a gente destaca esses três aspectos principais, que é o comportamento alimentar da criança, a forma como essa criança se comporta com o alimento, a forma como essa criança lida com o alimento, a relação parental, né? Como é essa relação parental e o ambiente que aquela criança está inserida. Mas aí, afinal, Ivana, quando que a seletividade se torna realmente um problema? Quando a gente tem alguns aspectos que eu vou compartilhar com vocês que devem ser vistos no consultório como um gatilho, como plim. Será que é? Ganho de peso fraco e descontínuo ou perda de peso significativa. Criança que durante as refeições sufoca, engasga ou tosse. Problemas contínuos com o vômito. Ansiedade com o alimento ou durante a refeição na mesa. História de incidentes traumáticos envolvendo alimentação. Problemas de coordenação alimentar e respiratória, com problemas respiratórios contínuos. Pais relatando criança como exigente para comer. Incapacidade de fazer transição para a alimentação sólida do bebê até os 10 meses de idade. Então, eu gosto de falar aqui alimentação sólida no sentido de outro alimento que não seja o leite, certo? Então, a gente tem que ver que essa criança ela pode ter essa incapacidade, né? De não fazer a transição. Não é que a gente queira que ela já esteja comendo sólidos. Sólida que a gente quer dizer é que não seja o leite materno ou a forma infantil. Incapacidade também de fazer a transição do seio mamadeira para um copo aos 16 meses.
Então, aquela criança que não consegue, né, utilizar copo, não desmamou do peito para o alimento aos 16 meses. E aqui, quando a gente fala desmamou do peito, não no sentido do desmame normal, mas desmamar no sentido de que até os 16 meses aquela criança só se alimenta através do peito. Aversão ou evitação de todos os alimentos em textura específica ou grupo nutricional. Então, por exemplo, não aceitar sólidos de jeito nenhum, só aceitar alimentação pastosa, ou não aceitar, por exemplo, nenhum alimento do grupo das proteínas. Então, é uma evitação mais grave, né? Alimentação restrita a menos de 20 alimentos, especialmente se os alimentos estiverem sendo descartados ou perdidos. Ou seja, por exemplo, a criança ela comia já uma gama limitada de alimentos e atualmente ela está perdendo ainda mais esses alimentos, estão deixando de comer aqueles alimentos que ela já consumia, ficando com a alimentação ainda mais restrita. É uma criança que chora ou não come na maioria das refeições. Os pais relatam repetidamente que a criança é mais difícil que as demais para comer. A história dos pais com transtorno alimentar com crianças que não estão atingindo o objetivo de peso. Então, como é isso, Ivana? Os pais têm um histórico de transtorno alimentar e, tipo, é como se estivessem passando isso para a criança. Então, essa criança, ela não está tendo essa oferta alimentar devido ao transtorno alimentar dos pais e vai gerando essa dificuldade alimentar, essa seletividade. Quando a gente fala das principais causas, né, dos problemas alimentares na infância, a gente tem as causas orgânicas, que são infecções, especialmente problemas respiratórios. É muito comum, né, crianças que têm problemas respiratórios, que sempre fazem uso de corticoides, antibióticos com frequência, terem, né, uma tendência a ter essas dificuldades alimentares, porque o sistema respiratório está inteiramente ligado com o paladar, desordens da motilidade intestinal, vômito, diarreia, refluxo, intolerância a alergias, parasitoses intestinais, transtorno do sistema nervoso central, transtornos metabólicos congênitos, carências vitamínicas e ou deficiências minerais e desnutrição. Quando a gente fala de comportamentais ou psíquicas, distúrbios na dinâmica familiar, como alteração do vínculo mãe-filho, tensão familiar, dificuldade dos pais em estabelecer limites, mudanças na rotina dessa criança, separação dos pais, falecimento na família, nascimento de um irmão, distúrbios emocionais da criança, como problemas de ajustamento, negativismo, busca de atenção, satisfação de desejos, o desmame ou a introdução alimentar inadequados e a falta de conhecimento dos pais acerca do comportamento alimentar da criança. Quando a gente fala de causas dietéticas, a gente tem a monotonia alimentar, papas liquidificadas, peculiaridades desagradáveis quanto ao sabor, aparência, odor e a temperatura da comida. E outras causas são condições ambientais físicas desagradáveis, desacerto entre horários de sono e ou escolares e horários de alimentação, então é a ausência de rotina, ausência de maturação dos movimentos da língua ou medo de engasgar e excessiva dependência dos pais. E aí, quando a gente vai pensar, né, no atendimento, a gente tem sempre que avaliar pontos críticos na relação da criança com a comida. Então, quais são esses pontos críticos, né? O contexto e a alimentação familiar. Então, qual o contexto familiar que aquela criança está inserida? Como é a alimentação dessa família, né? Histórico de pais seletivos é bem frequente nos pacientes com TAR. Então, conhecer essa alimentação. Outro aspecto importante que eu acho que é válido ressaltar e que eu observo muito nos consultórios é que a criança, muitas vezes, a família espera que a criança coma uma determinada refeição, porém, os pais comem algo totalmente diferente. Ou os pais têm uma alimentação bem falha no aspecto de tanto variedade como de nutrientes. Então, aquela alimentação bem infantilizada, não gosto nem de usar esse termo, né? Porque muitas vezes não é comida que é apropriada para a criança, porém, é aquela alimentação mesmo, onde, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu vejo um paciente
onde os pais, eles comiam no jantar cachorro quente ou pipoca. Então, como que essa criança ia comer um jantar com vários tipos de alimentos no prato, né? Se ele estava vendo os pais comendo o cachorro quente ou a pipoca. Então, a gente tem que conhecer essa alimentação familiar. É importante, né? Avaliar como foi o período de gestação, que é o período do nascimento aos 3 meses de vida, onde é um momento, né, muito decisivo nessa criança, nessa relação mãe-filho, onde a gente pode estar tendo aí uma depressão materna nesse período, onde a gente pode estar tendo uma dificuldade de amamentação, onde a gente pode estar tendo vários desconfortos com cólica. Então, esse momento é muito importante da gente conhecer quando a gente vai avaliar essa criança. A amamentação, né, tanto nos aspectos da criança, da amamentação da criança, como foi para essa mãe amamentar. Introdução alimentar, como foi que foi feita, foi realmente conduzida da maneira correta, como é que essa criança respondeu à introdução alimentar, o desmame, como essa criança foi desmamada, diminuição do crescimento, né? Que é quando a criança retarda o crescimento devido à seletividade, a gente precisa conhecer. E isso tudo pode estar associado a doenças do trato gastrointestinal, uso de chupetas. Esse uso da chupeta está diretamente relacionado à amamentação e à desmame. Uso de mamadeiras também. Transição para o copo. Interação com os alimentos, que está muito relacionado com a introdução alimentar, que a gente, quando tem uma introdução alimentar mais participativa, onde a gente tem uma introdução alimentar com o BLW, né, que é um método onde a criança interage com o alimento, a gente vê uma melhor resposta dessa criança, né, com a alimentação futuramente. E a oferta alimentar, o que é que foi ofertado para essa criança, como é ofertado, onde é ofertado, tudo isso é muito importante. O tratamento ele é feito por uma equipe, né, multidisciplinar, normalmente um pouco mais completa do que uma equipe que trata o transtorno alimentar em adultos. Por quê? Porque a gente vai ter que ter a participação do pediatra e muitas vezes a gente traz também o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional e o odontopediatra, que eu acho que cortou aí. Mas o odontopediatra também é muito importante. É algo que muitas vezes não se atenta, né? A pessoa que está ali avaliando não se atenta de pedir uma avaliação odontológica, porque muitas vezes também problemas odontológicos podem estar afetando essa alimentação, né? Essa criança não consegue deglutir por causa disso. E aí vocês veem que do lado eu coloquei uma adição de uma família que eu considero que também é um profissional no tratamento de transtorno alimentar restritivo evitativo. Por quê? Porque essa família ela vai precisar ser ativa, essa família vai precisar ser orientada, essa família vai precisar ser participativa. Então, ela é o braço direito de todos esses profissionais. Quando a gente fala do TARI, a gente usa também a abordagem integrativa, que é isso, né? É a compreensão da criança por inteiro. A gente precisa conhecer todos os sistemas daquela criança. E a gente precisa saber muito sobre o desenvolvimento infantil. Então, é a abordagem Holistic Perspective, onde ela engloba áreas sensoriais, motoras orais, comportamentais, aprendizagem médica, nutricional, emocional, ambiental. E todas essas áreas têm a mesma importância, devendo ser consideradas e conectadas no momento do diagnóstico e na forma de tratar a criança. Então, assim, não é que um profissional vá fazer ou adentrar no trabalho do outro, mas todos precisam estar conectados e conhecendo todos os sistemas e tudo que está envolvido para essa criança, para que consiga tratar de forma eficaz. No manejo nutricional, né, o tratamento convencional não é eficaz, assim como nos outros transtornos alimentares. A gente não vai utilizar dieta. A consulta é feita de forma semanal ou quinzenal. Respeitar os limites da criança conforme a demanda individual, isso é muito importante. É importante a gente conhecer o limite daquela criança para que a gente não venha a, por exemplo, traumatizá-la, né, com essa experiência de provar um novo alimento, por exemplo. Devem ser feitas sugestões cuidadosas e estar preparado para a resistência, porque essa criança muitas vezes ela não vai experimentar nem aceitar da primeira vez.
No tratamento, a gente tem que fazer a avaliação de todos aqueles pontos críticos que eu expliquei para vocês. Tem que identificar a família e as interações familiares, ver quais são as características e as dificuldades que aquela criança apresenta e como e onde ocorrem as refeições, que é o ambiente, né? Então, a gente identificando a criança, a gente vai mapear a alimentação. Isso é um método, né, que eu desenvolvi nos meus atendimentos, onde eu faço um mapeamento alimentar, que eu vou colocar tudo que aquela criança consome e vou identificar todos aqueles alimentos para eu ver semelhanças, observar o que é que tem ali de parecido, observar o padrão alimentar e definir qual é o padrão alimentar daquela criança para poder traçar tanto as estratégias de atividades como as estratégias que vão ser aplicadas naquele tratamento. A gente vai procurar uma semelhança, né, entre os alimentos consumidos, como a cor, a textura, o cheiro, o sabor, quais as estratégias que já foram utilizadas para tentar que aquela criança comesse, comportamento da criança em relação à alimentação, o comportamento da mãe ou cuidador em relação à alimentação e como o restante da família se relaciona com o alimento. Quando a gente fala da família, a gente vai identificar que a gente tem 4 tipos, né, de cuidadores: os responsivos, os controladores, os indulgentes e os negligentes. Os responsivos é aquele modelo ideal, aquele modelo que a gente tenta fazer com que aquela família se torne, onde ele vai respeitar a divisão de responsabilidades, que vocês vão ver já já o que é essa divisão, orientar a criança no ato de comer, impõe limites, falam positivamente do alimento e respondem aos sinais de fome e saciedade daquela criança. Então, eles respeitam os sinais internos de fome e saciedade da criança. Os controladores são 50% dos pais, a maioria dos pais são esse tipo, né, de família, ignoram os sinais de fome da criança, que é o quê? Se a criança, mesmo não estiver estando com fome, tem que comer porque chegou o horário de comer. Usam de força, coesão ou recompensas para coagir a criança a comer. São alimentados os indulgentes, né? Aqueles que atendem a criança a todo instante. Então, atendem somente aquilo que a criança quer. Tendem a alimentar a criança sempre e de acordo com a demanda dela. Ou seja, se ela disser que quer somente alimento X, ela come somente alimento X. A família não tenta intervir, né? E fazem preparações especiais e ofertas de múltiplos alimentos. Por exemplo, na hora do almoço, é uma família que vai fazer vários tipos de preparações, até aquela que a criança quer. E os negligentes são aqueles que abandonam a alimentação da criança e que podem deixar de oferecer alimentos ou limites. Eles ignoram os sinais de fome e as necessidades físicas e emocionais daquela criança, que são os pais, né, que normalmente pedem a guarda daquela criança. A gente também pode usar, né, o questionário de estilo parental de Cárdenas, onde a gente também vai fazer, né, todas umas perguntas para aquela família, para a gente avaliar qual é o estilo parental dela, né, onde a gente vai ver, por exemplo, se ela promete recompensas quando a criança come, se ela tenta montar o prato de uma maneira mais interessante, se ela permite que o filho escolha o que quer comer. A gente vai avaliar vários aspectos dessa alimentação. E aí, o que é, Ivana, né? Essa divisão de responsabilidades que você falou. A divisão de responsabilidades, ela diz respeito à alimentação responsiva, que é a gente saber qual é o papel do pai e qual é o papel do filho. Qual é o papel dos pais? O que vai comer, onde vai comer e quando vai comer. E qual é o papel dos filhos? Quanto vai comer e se vai comer. Então, é não forçar aquela criança a comer, é respeitar a fome dela. Então, você vai precisar confiar e dar autonomia para aquela criança, que é permitir a autorregulação. As crianças, elas nascem, né, com essa autorregulação totalmente bem formada e capacitada, e muitas vezes elas perdem porque a família não faz essa alimentação responsiva. Então, é a gente confiar nos sinais internos daquela criança. A gente também fala muito do temperamento infantil, porque o temperamento infantil ele vai influenciar na alimentação. Então, a gente vai ver aqui 3 tipos de temperamentos. Primeiro é a criança cautelosa. É aquela criança que desconfia de coisas novas e novas pessoas. Então, ela já é aquela criança desconfiada, que chega no ambiente, fica pensando se vai, se não vai. Então, isso ela vai fazer também com o alimento.
gosta de fazer um balanço das coisas antes de entrar. Então, não é aquela criança que já sobe o brinquedo e pula. Ela sobe o brinquedo, olha como é, para depois pular. Preferem o familiar e estão lentos para se familiarizar. Como ela desconfia de novas coisas, então ela vai preferir estar sempre naquelas coisas que ela já conhece. Então, ela é aquela criança que vai sempre querer os alimentos que já é familiarizada. A comida é um desafio para essas crianças, porque o desconhecimento do alimento promove um ataque nos sentidos dela. Os cheiros desconhecidos, aparências visuais desconhecidas, gostos desconhecidos, texturas estranhas também, vão deixar essa criança totalmente desequilibrada para aquele momento da alimentação. Então, elas se apegam ao que sabem. Então, elas têm os alimentos que são sua zona de conforto e tentam manter aquele padrão. A criança sensível, ela tem um sistema nervoso mais sensível do que a média, e são mais afetadas pela estimulação sensorial. Então, são crianças que são ou hipersensíveis ou hipossensíveis. Então, elas experimentam, gente, o cheiro, a textura, o sabor e a visão dos alimentos com mais intensidade do que a maioria das outras pessoas. Então, são crianças que aquele cheiro daquela comida é bem mais forte para elas, é bem mais difícil lidar com aquilo ali. E também entra a questão dos superpaladares, né? Que são crianças que são várias pesquisas, né, atualmente sendo desenvolvida a respeito desses superpaladares, onde são crianças que têm o paladar bem aguçado. Então, o azedo é bem mais azedo, o amargo é bem mais amargo. E a criança emocional, que são crianças mais emocionais, crianças que têm muitas questões emocionais, como, por exemplo, ansiedade, né, envolvida. São comedores agitados, que comem emocionalmente, de acordo com as emoções. Tem a subnutrição emocional, que é comer menos em resposta a sentimentos difíceis, ou a maior capacidade à saciedade, que é sensível a sentimentos de plenitude, aquela criança come, 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 como se fosse para suprir alguma coisa. E aí a gente tem que ver que o comportamento da criança frente aos alimentos e à refeição, ele passa a ser compreendido como uma comunicação da mesma. Então, a forma que aquela criança está se comportando quer dizer alguma coisa para nós. E nós devemos estar atentos a isso. Ou seja, o comportamento, ele é resultado da experiência fisiológica com o alimento. Então, o comportamento, ele também está envolvido, né, com aquela experiência fisiológica, como aquele alimento foi, né, tanto a boca como experienciado fisiologicamente dentro do corpo daquela criança. E suas experiências passadas com os alimentos vão resultar no seu comportamento. Então, isso fala o quê? Daquela criança que, por exemplo, teve um trauma, um engasgo, ou comeu um alimento, teve uma intoxicação alimentar. Isso aí vai gerar um comportamento nela de recusa. Então, essas experiências passadas podem gerar o comportamento de recusa alimentar. Os comportamentos, eles da criança com dificuldade, elas são um modo de se comunicar e pode vir em duas situações, né? A criança não possui habilidade física para gerenciar os alimentos ofertados, ou os estímulos presentes nesse momento da refeição causam um desconforto físico para aquela criança. E aí eu gosto sempre de colocar essa imagem dessa nutricionista Jéssica, porque eu achei bem bacana a forma que ela fez, né? A gente tem os passos para comer. A gente não vai direto comendo. A gente primeiro tem que tolerar o alimento, a presença do alimento, o cheiro do alimento, características do alimento. A gente tem que interagir com esse alimento, conseguir pegar, conseguir manusear os talheres, por exemplo, para cortar, conseguir levar o copo na boca e ter o contato daquele líquido na boca, conseguir cheirar, tocar, provar, para daí comer. Então, a gente tem todo esse processo para chegar da alimentação até o ato de comer, né? E isso a gente fala não só para criança, mas também para adultos que têm o TARI. Quando a gente pega um adulto que tem o TARI, onde normalmente, né, esse TARI ele vem desde o período da infância e da adolescência, a gente vai tratar como se fosse uma criança, a gente vai passar por todas essas fases. Eu sempre brinco dizendo que é como se a gente fosse fazer uma nova introdução alimentar daquele adulto. E a gente também tem que ter em mente que o ideal é diferente do real e é diferente do esperado. Então, nem sempre a gente vai conseguir, né, chegar no ideal. A gente tem o real, que é aquela situação bem difícil, a gente sabe qual é o ideal, mas a gente tem que
estar ciente que a gente vai alcançar talvez somente o esperado para aquela criança. A gente tem que lembrar, né, que é um processo lento e gradual. Vocês estão vendo aí que ela começa recusando, depois dando tchau. Isso aí às vezes leva meses para depois conseguir comer, tocar, levar a boca, encostar a língua. Então, tudo isso é lento, é gradual e precisa ser respeitado. E aí a gente vê 3 formas de aprendizado alimentar que a gente utiliza nos atendimentos e no processo com a família. A familiarização, que é permitir que os bebês e as crianças pequenas se familiarizem com os alimentos que não são prontamente aceitos, como, por exemplo, vegetais. Isso é essencial para o desenvolvimento de preferências alimentares saudáveis. Então, a criança precisa se familiarizar com aquele alimento. Por exemplo, se eu pego uma criança que não sabe nem o nome dos vegetais, ela não vai comer. Então, primeiro eu vou apresentar o alimento a ela, deixar ela pegar, deixar ela tocar, se familiarizar, colocar na mesa com frequência para depois ela conseguir aceitar. A aprendizagem associativa, que é a alimentação em família, né? Que é importante ela ter essa alimentação em família. O comer social, né? Tolerar e estar presente nos momentos sociais que envolvem o alimento vão levar a essa aprendizagem associativa e também se apresenta como uma associação de um alimento não aceito com um que a criança já esteja familiarizada. Como assim, Ivana? Por exemplo, eu pego uma criança que ela já aceita o iogurte, mas ela não aceita nenhuma fruta. Eu posso começar tentando uma fruta que ela aceitou provar, melada no iogurte, que é o que ela já aceita. Então, não vai ser totalmente estranho para ela, porque vai ter também um alimento que ela aceita, e isso é muito importante. A gente nunca deve tentar ir para um prato que nada a criança come. A gente vai incluindo novos alimentos com aquilo que ela já come. E aí, quando ela for incluindo, a gente vai conseguindo modificar essa alimentação. E a aprendizagem observacional, que é a forte capacidade que bebês e crianças têm, né, para observar, processar e imitar o que seus cuidadores fazem, incluindo o que ele come. Então, a gente é espelho para essas crianças, elas precisam ver a gente consumindo esses alimentos, elas precisam ver que a gente tem essa relação com o alimento para que elas desenvolvam também. Aí a gente usa muito, né, na terapia nutricional, o food chain, que é um método, né, onde a gente vai oferecer os alimentos em 3 etapas. Na etapa 1 é o mesmo alimento e textura que o que já come, né, mas com uma forma ou uma marca diferente. Porque, por exemplo, muitas crianças aceitam uma batata do lugar tal, mas não do outro. A gente vai tentar colocar esse mesmo alimento, mas de uma marca diferente. Na etapa 2, é a mesma textura que a preferida, mas com sabor diferente. Então, a mesma textura, mas o sabor daquele alimento é diferente. E a etapa 3 é o mesmo sabor que o preferido, mas com textura totalmente diferente. E aí vocês veem aí que a gente tem aí nessa imagem um atendimento que eu fiz com a criança. Essa criança, ela consumia o milho na espiga, mas não consumia nenhum desses outros derivados do milho. Por exemplo, pipoca, milho cozido, milho assado, o milho em carocinhos, o bolo de milho, cuscuz, a pamonha e a canjica. E aí a gente foi e viu com ele, onde tem essa carinha vermelhinha, foi o que ele escolheu, né? Ele escolheu que experimentar pipoca e cuscuz. E aí as refeições em família, a gente tem que promover, né? As refeições em família, a participação ativa da criança no preparo dos alimentos, autonomia para se alimentar sozinha, que é o self-feed, e não haver coerção do adulto para se alimentar. Então é isso, gente. Muito obrigada, né, pela presença de vocês. Espero que tenham contribuído da melhor forma. E aí estão os meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Obrigada.